Alô? Dia 27 de junho de 2016. Mais uma vez, eu volto. Eu sempre erro. Olha só. O inusitado Pulando na Cerca. Um programa de televisão que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Olha só. Vamos apresentar mais uma vez o Inácio Boqueitão Trombone. Fala, Inácio! Cobriu de lua é Marte. Cobriu de Marte é circo. Ih, confundi tudo. Cobriu de lua é Marte. Cobriu de Marte é eclipse. E saiu do eclipse é pulando a cerca. Bom dia, Daniel. Bom dia, Boqueitão Trombone. Olha só, hoje tem o eclipse lunar com a visão de Marte também. Olha só, o programa Pulando a Cerca, inusitado. Um programa é pequeno, mas faz história. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutorianci, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, a doença que mais mata no Brasil, no mundo, e continuo no ar. Eu sou o próprio Pulando na Cerca. Mas nossos convidados sempre são uma fração importante da população do Brasil, que vive há 508 anos pulando a cerca. Vamos convidar o professor, ilustre professor, gostosíssimo, estudiosíssimo, tesudíssimo, professor Leonardo Gelman, coordenador do Centro de Arte da UF. Vem pular a cerca, professor Leonardo! Isso! Pulou! Não é, mas aqui! Vai. Olha só. Bom dia, Daniel. Não, fica aí. Né? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse encontro singular, né? Porque a gente já estava para marcar há tanto tempo, eu já tive aqui uma outra vez, e só um eclipse desse, uma constelação, uma quadratura, alguma coisa que a gente não sabe direito o que é para produzir esse encontro. E eu fico muito feliz, que tenho um grande carinho por você, Daniel, e pelo projeto aí. Obrigado. Lolo, você já fez xixi? Já vim hoje esvaziado já, então, tá entendendo? Fez xixi para pular a cerca, é bom. É verdade. Olha, Leonardo, qual é a tua idade? A minha unidade? Não, idade. A minha idade, na minha idade, 54 anos. É garoto. Garoto. Eu estou 95. Pois é. 96. Ao contrário, né? Não, 96. Olha só. Leonardo, você é professor da escola, foi do Durax. Instituto e Instituto de Ciências Sociais, de Artes. Olha só, você nasceu aonde? Eu sou do Rio de Janeiro, mas sou meio andarilho, né? Meus pais também, como funcionários públicos, saíram circulando aí pelo Brasil, então morei minha infância toda em Brasília, assim, até os 11 anos, a primeira idade, assim. Depois nós fomos para o Sul, morei em Florianópolis, moramos no Rio e já um bom tempo em Niterói. Acabou que me acolheu Niterói. E a tua família era grande? Não, muito pequena. Na verdade, meu pai é filho único, filho de filho único, minha mãe só tem um irmão, então eu só tenho um tio, uma tia, 5 primos, um irmão, né?
Então a família é pequena. Não tinha prima? Não tem prima. Prima? Não tem. Não, prima tenho prima. Então. Tem 2 primas. Ah, bom. Você brincava de meia com as primas? Nunca tive essa possibilidade, entendeu? Olha, não porque não quisesse, mas porque a oportunidade não houve, entendeu? Sim. Brincar de média é bom, né? Até hoje. É bom, brincar de média, brincar de qualquer coisa é bom. Brincar é muito bom, né? Exatamente. Olha só, o que fez você se aproximar da arte, ou a arte aproximou de você? Olha, eu acho que a arte ela é uma descoberta, né? Contínua, né, da gente. Então, o mundo também tá aí para ser decifrado, né? O mundo não está acabado. A gente fica achando que, por mais que a televisão goste de mostrar tudo pronto, o mundo não está dado. Ele está sendo construído. Então, a arte ela é um terreno importantíssimo de construção de imagens do mundo, de sentidos do mundo. Você vê, por exemplo, o cinema vai fazer isso de uma forma extraordinária, né? Ao confrontar a realidade com aquilo que está na tela. Então, quando você sai da tela, sai da experiência do cinema e você cai na rua, você fica naquele estado. Se você, inclusive, que é um grande frequentador do Cinearte UF e tem essa experiência do cinema muito forte, percebe que você tem um choque de realidade quando você sai da tela do cinema para a realidade. É como se a arte fosse um duplo, né? O Arthur fala isso, né? Ele é uma segunda dimensão que te confronta, o que te coloca em contato com essa primeira. Então, justamente a arte vem para provocar a realidade, para mostrar que a realidade pode ser diferente também. É verdade, Leonardo. A arte é a única forma de transcendência do homem. Isso, para mim, é tudo. Mas, olha só, Leonardo, eu queria trazer você, insistir por você, porque o nosso primeiro programa, mais ou menos há 5, 6 anos atrás, aliás, o Pulando a Cerca tem 15 anos, e o Leonardo tem um grande projeto, conhecido do Brasil todo, até o exterior, do projeto Gentileza, Gentileza, que refez os desenhos do Gentileza, a letra, o livro. E o nosso primeiro programa foi, eu acho que foi um programa mais inusitado que a gente teve. Eu não consigo esquecer. Da outra vez, a gente perguntou sobre Gentileza, a vida do Gentileza e tal. De repente, o Leonardo mudou de voz. E aí eu desci, rolar. E o Leonardo parecia que recebeu o Gentileza. E quando terminou o programa, perguntou, Leonardo, você se lembra o que você falou? Não. É uma coisa fantástica, um programa que passou o santo. Aí eu vou perguntar a você. Você quer que baixe o santo de novo hoje, é isso? Por que não? Olha só, Gentileza, o processo Gentileza, mais um pouquinho. Hoje, sem passar o santo, você. Eu acho que o Gentileza é um encontro, né? Quer dizer, para mim foi um encontro no sentido de que também, eu acho que naquele momento que foi em 92, assim, que eu comecei um pouco antes, mas quando eu tive contato mesmo com ele foi em 92, fazendo muitas gravações e acompanhando ele pelas ruas, né? Percebendo a figura mítica dele. Eu tinha, acho que 28 anos aí, 92, 20, acho que era isso, 28 anos. E na verdade, o Gentileza acho que me ajudou a que eu me formasse, vamos dizer assim, como indivíduo. E de alguma maneira eu acho que isso continua, porque esses projetos que colam na vida da gente não abandonam a gente, né? É verdade. Então, acho que é um aprendizado muito grande, né? E o Gentileza eu acho que representa a criatividade, ele representa
uma inventividade brasileira que faz muita falta, né? Acho que o Brasil hoje se tornou muito burocrático. A gente tem um exemplo gritante no futebol, né? Quer dizer, a França hoje é o Brasil, quer dizer, com um time de futebol que chega, né, multiétnico, enfim, é multicultural e que possa exercitar isso, é o Brasil de 58, o Brasil já foi, então, e nós chegamos lá engessados, né? Chegamos lá engessados mentalmente, fisicamente, porque não conseguimos fluir mais a nossa criatividade. Eu fico pensando, o Chacrinha, a Carmen Miranda, né, o Raul Seixas, o Garrincha, por gentileza, todos eles estão dentro de um circuito onde o Brasil sabia dar vazão à sua criatividade, uma criatividade, vamos dizer assim, telúrica, que vem da terra. Né? Da onde saiu o Garrincha? Da várzea. Da onde saiu o futebol? Arte do Brasil? Dos campos de várzea. Não são dos campos que... Hoje em dia um garoto... O Rodrigo, por exemplo, estava vendo o jogo do Santos com o Flamengo. Aquele menino é um canto de jogador, mas o menino já vai para o Real Madrid. Aí dali eles esquadrinham o menino todo, igual aquele Gabriel Jesus também, que era um menino maravilhoso. Um fracasso total. E as pessoas vão perdendo a fibra, mas eu não quero sair muito do tema, não. Eu usei o exemplo do futebol para a gente pensar como que essa questão extremamente burocrática, funcional, que toma conta, inclusive, das administrações, como é que isso vai tolhindo a nossa criatividade, as nossas potências, né? A nosso potencial de expressão. E o Gentileza, ele transborda, porque justamente ele é alguém que vai romper com a ordem, com a regra, com a ordem anterior dele mesmo. O Gentileza era o José da Trino, né? José de Três, José da Santíssima Trindade. Então ele deixa de ser José da Trino, mas você repara como o nome já tem a missão. O Gentileza já está um pouco ali, prenho, né? Prenho no da Trino. E depois vai virar Profeta Gentileza, a gente vai poder falar como é que se deu isso. E eu acho que são personagens muito singulares, de muita autonomia, e que tentam, a partir do universo deles, no caso do Gentileza, da cultura popular, responder às crises que estão colocadas aí, né? Então ele se dá conta das grandes contradições, né? Mas ele não vai fazer isso pelo olhar da academia, ele não vai fazer isso pelas ciências sociais, pela ciência política, ele vai fazer isso pela poesia, pelo verbo que ele vai criar, por um estilo que ele vai criar. Rua. E uma obstinação. Na rua, porque um profeta tem que estar na rua. Exatamente. Né? Então... Ronaldo, você falou que o Brasil hoje é a França. Não, eu falei o exemplo da Copa, o futebol francês lembrou que o Brasil já foi. Sei. Então, e a França tem essa multiplicidade de tudo. A ética, etc. E o Brasil era esse país todo misturado. Eles aprenderam com a gente. Mas o mundo hoje está totalmente misturado. A Europa deixou de ser a Europa branca. Aí o futebol mostra claramente. Então, o Brasil de 58, 62, na Copa do Mundo, é um exemplo. Hoje, todo mundo se misturou. Isso é uma vitória. Que o mundo era branco, preto, índio e separado. E conseguiu pela revolução, pela pobreza, misturar tudo. A Europa não é mais a branca, é tudo misturado. E a arte coloca nisso. E o Gentileza era essa misturação da profecia, da rua, da criatividade. Então, metaforicamente, o Gentileza era anterior a isso. Ele
de uma forma, ele trouxe isso. E você, por intuição, conseguiu colocar isso para o mundo. Eu acho o seguinte, essa questão da mistura, ela não está livre dos problemas ainda, das contradições. Quer dizer, o mundo é muito mais misturado, mas você tem ainda cristalizações de racismo, você tem ainda... isso é um horizonte de trabalho muito grande ainda, né? E a própria França com certeza, tem suas contradições lá. Todos os países europeus, mesmo aqueles que chegam parecendo multiétnicos numa Copa, também têm suas contradições e os seus desafios, assim como nós, aí o mito da democracia racial, de que essa mistura ela cria um estado de harmonia e tal. Isso é um pouco um desafio aí muito grande ainda, a gente que está longe disso ainda, de recrudescimentos, né, racistas aí pelo mundo. Mas eu dei o exemplo também no sentido da criatividade. Eu entendo que a questão é também cognitiva. A questão é no sentido de como o teu pensamento flui. Então, acredito que esse período de afloramento do Gentileza e desses outros personagens, né, que a gente fala, Mestre Vitalino, Garrincha, antes Carmen Miranda, Chacrinha, toda essa coisa, um pouco dessa geleia, é uma disposição quase que antropofágica, né, de devorar o mundo a partir das bananeiras, vamos dizer assim, do Brasil. E o Brasil fazia isso muito bem, conquistando o mundo. E hoje parece que a gente perdeu o mote, né? E claro, esse mote tem que ser recuperado, tem que ser reinventado, mas não burocraticamente. Ele tem que ser na ginga, na fantasia, na expressão, na potência, né? E o Gentileza, acredito que ele vai buscar isso da terra, do inconsciente dele, da matéria dele. É um ser muito expressivo e muito criativo. Acho que essa coisa que transborda, esse transbordamento de criatividade e expressão, é que me chamou a atenção nele. A gente já pode começar a falar um pouco dele, né? E desdobrar. Tem um episódio que ele, ainda José da Trino, ele recebe uma visita na casa dele, né? Ele morava com a família, tinha 5 filhos, né? 3 femininos, 2 masculinos, ele é casado. E uma pessoa que queria entrar de sócio, ou que era sócio, é uma coisa um pouco confusa a narrativa que chega para mim, inclusive pela filha dele. Ele se sente muito incomodado naquele dia, o José da Trino. Alguém que chegou ali e propôs alguma coisa a ele, e ele ficou incomodado. A pessoa foi embora. E ele, transtornado, saiu da casa, foi para o quintal, e ali ele começou a passar lama no corpo. Passar terra no corpo, assim, como se ele estivesse se reesculpindo do barro. Estou me refazendo do barro. Assim. O humus, né? A terra, da onde vem o homem, né? Na questão bíblica, e ele estivesse se refazendo. E aí ele passa terra no corpo todo. Você imagina como se fosse uma performance. Depois ele abre as gaiolas, solta os pássaros, solta os animais, e nesse dia ele tem a primeira internação dele, né? Você vê, nesse gesto ele já está demonstrando que ele já não cabe nele. Tipo assim, esse corpo já não dá conta, e esse papel social também já não dá conta de mim. Então esse é o primeiro transbordamento dele, do José da Trino, para ser o profeta Gentileza. Mas no primeiro momento que vem a exacerbação é a loucura. Porque a loucura é essa condição, quer dizer, ela é lida socialmente como alguém que não se insere mais no mundo, que não consegue mais fazer a mediação com o mundo da forma como o mundo quer, né? Não se encaixa mais nos padrões e tal. Então, um processo aí de desviante muito grande. E aí vai ter um período das internações psiquiátricas e tudo, né? Ele chega a ser levado inclusive para o Jurujuba, ele toma choque, e inclusive, mas ele tem uma liderança dentro do manicômio, né? Ele já fazia suas pregações dentro do manicômio, e ele começa a ser um líder dentro do hospício, vamos dizer assim, e isso é uma ameaça para a instituição. É uma ameaça para a instituição, e aí o médico psiquiatra chama a filha dizendo que, né, que ele não precisava ficar ali. Olha que coisa boa. Não precisava ficar ali porque, né, ele estava tomando choque à toa e tal. E aí liberam o Gentileza, né? Devolvem o Gentileza para o mundo, para a realidade. E aí ele começa
né? Ele deve ter tido outras internações, vai e volta, assim, mas aos poucos ele vai se tornando o profeta gentileza, porque ninguém vira profeta da noite para o dia. Quer dizer, ele vira a partir de uma revelação. Mas socialmente ele tem que ser aceito, né? Ele tem que ser, olha lá o gentileza, olha lá, né? E aí surgiu o mito de que ele tinha perdido a família no circo, naquele incêndio de Niterói, que é um fato muito grande. E, de fato, o circo de Niterói é o berço, é a plasmação do mito do profeta gentileza. E ele criou uma modinha, um verso que diz assim: diz que o mundo ia se acabar, pois o mundo se acabou. A derrota de um circo queimado em Niterói é um mundo representado, porque o mundo é redondo e o circo arredondado. Por esse motivo, gentileza, não tenha sossegado. O profeta do lado de lá passou para o lado de cá para consolar os irmãos que eram desconsolados. Foi isso que aconteceu. O mundo é redondo e o circo é arredondado. Ele cantava assim: diz que o mundo ia se acabar, pois o mundo se acabou. A derrota de um circo queimado em Niterói é o mundo representado, porque o mundo é redondo e o circo arredondado. Por esse motivo, então, gentileza, não tenha sossegado. O profeta do lado de lá passou para o lado de cá para consolar os irmãos que eram desconsolados. É como se fosse assim um movimento de abertura à área da ópera, o primeiro gesto da ópera que marca esse nascedouro de um mito. Quer dizer, ele está explicando como que se fundou esse mito, como que o gentileza surgiu, e ele surgiu para consolar. Ele ficava no local do circo, morreram mais ou menos 500 pessoas naquele episódio, muitas crianças, era uma matinê, e gentileza pegou o caminhão dele, ainda como José da Trino, que ele tinha um caminhão de transporte de carga, veio para Niterói, distribuiu vinho na entrada nas barcas, assim, era só pedir por gentileza e dizer agradecido. Foi preso no episódio, estava distribuindo bebida de graça, levaram ele para o batalhão do lado, inclusive do lado do circo. Depois ele vai para o local do circo, inicia a missão dele lá no circo, estaciona o caminhão dele no terreno, e era um verdadeiro cinzeiro humano, porque ali morreram, né, 500 pessoas. O Antônio Pedro também, né, o Pitangui surge nessa época também fazendo cirurgia e recuperando as pessoas todas. Para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ideia, as pessoas eram levadas para o hospital de carroceria de caminhão, porque não tinha ambulância para dar conta. Se morreram 500, mas queimados foram mais de 1000. Então as pessoas eram levadas assim, né, como se fosse um campo de concentração, assim, sabe, dentro dos caminhões, levando, não havia condição de dar conta daquilo tudo. Então foi um trauma para o país. Era como se um avião caísse no centro do Rio de Janeiro, ali, explodisse ali. Era uma coisa assim hoje, em termos de repercussão. A televisão surgindo em 1961, e aquilo, aquele acontecimento, aquele profeta gentileza que ainda estava nascendo, e que não cabia mais no José da Trino, que tinha passado lama no corpo, porque não era mais aquela pessoa, quando se dá o acontecimento do circo, é como se fosse um relâmpago. Um poeta amigo meu, Marcos Saraiva, falou: um relâmpago criou os primeiros olhos místicos. E aí ele foi atraído por aquele episódio, para aquele lugar, como a mariposa é atraída pela luz. Ele vai ficar lá, no local do circo, vai pegar aquele cinzeiro humano, tudo virado, tudo quebrado, tudo queimado, né? Carne humana, tudo ali, e vai limpar aquele terreno, vai depurar aquele terreno e transformar aquilo num paraíso. Ali no aterrado de São Lourenço, ali era aterrado, embaixo era mangue. Ele vai acabar, vai cavar e vai achar água, poço, diz que vai achar água limpinha ali. Era como se ele, de fato, ele achasse um paraíso, né? Um paraíso naquele lugar ali, onde o mundo se acabou, né? As trevas aconteceram, o mundo ressurgiu através dele, profeta gentileza, como se os novos valores também pudessem surgir daí. Então, o mito gentileza aflora dessa experiência incrível do circo queimado com uma mandala, e do redondo, do circo
brota um novo mundo que a princípio seria regido por esse princípio gentileza, né, que vai depois avançar na ideia de gentileza gera gentileza. Embora o profeta, num primeiro momento, seja muito aguerrido, muito moralista, né, então, por exemplo, a questão com as mulheres muito forte, na época da mini-saia, ele dizia que se a saia sobe, a moral desce, e se a saia desce, a moral sobe, e não pode andar descamisado, não pode andar pelado, né? Peito aberto, o diabo está perto, né? E nem por aí vai, usa a metáfora da árvore, a árvore toda folheada, que o corpo tem que andar vestido, enfim. Essas contradições são muito pitorescas, mas isso faz parte dessa multiplicidade do mito. Mas acredito que o mais importante que o Gentileza vai chegar é, de alguma maneira, nessa crítica mesmo da forma de vida nossa, do mundo alicerçado no dinheiro, na grana. Que mundo é esse? Alicerçado, né? Embasado no dinheiro, na grana. O José da Trino, ele é de família italiana, do interior de São Paulo, né? José da Trino, como eu falei para vocês. E era um homem da terra, né? Plantador, amansador de burro no sertão de São Paulo. E depois, se eu amansei burro, eu vou virar amansador dos burros homem nas cidades. E ele se propõe a ser esse amansador dos burros homens. Quando ele chega na cidade, fugido de casa, que é uma cena de um filme, ele sai com 20 anos, porque para a família dele, a missão dele começou ali. Porque ele foi um jovem diferente, ele foi levado em centro espírita, diziam que tinha um guia conduzindo ele, entendeu? Quer dizer, ele vira profeta em 1961 para a gente, com 44 anos. Mas para a família, com 20 anos, a missão dele já começou ali quando ele saiu. Ele sai, ele dizia que eu vou ter que construir família, vou ter filho, e um dia eu vou ser chamado para cumprir uma missão. Então ele sai da cidade de Mirandópolis, ele era de Cafelândia, Mirandópolis, e o pai vai seguindo ele. O pai, cena de filme também, enlouquecidamente o pai tenta alcançar ele. Então ele chega na cidade próxima, o pai chega, ele tinha acabado de sair. Até o ponto em que ele consegue desgarrar e fica 4 anos sem dar notícias, né? E só contata de novo a família quando para casar, né? E aí construir família e o José da Trino se estabelecer como um cidadão e tal. Depois ele vai romper com isso tudo, né? E o episódio da lama, ele para mim, também está dentro dessa estrutura da narrativa de um mito, né? É ele que vai romper. Então surge o profeta, né? E o que faz um profeta, Daniel? Você que tem nome de profeta. Ele faz, faz o mundo. Faz o mundo. O profeta traz e faz o mundo. Não é isso? O profeta é alguém que aponta rumos, né? Ele pode predizer, ele prediz, mas ele aponta rumos, né? Então, ele faz e traz o mundo. E quando eu fiz a minha pesquisa no meu mestrado, inclusive eu tive a grande felicidade de ter Leonardo Boff como orientador, e Boff me ajudou muito a ver isso da coisa do profeta é sempre alguém que denuncia e anuncia. Por isso que a maioria dos profetas foram considerados loucos nos seus tempos, né? E o Gentileza é um profeta popular, urbano, um profeta tropicalista, como ele mesmo se dizia, né? Ele era um profeta tropicalista. Então, maluco beleza, maluco para te amar, ô maluco! Ele falou, maluco para te amar, louco para te salvar, entendeu? E ele não encroava nessas situações, entendeu? Ele tinha sempre uma resposta, entendeu? Em algum momento ele aprendeu a deslizar também, porque um profeta tem que estar na rua, né? Interagindo com as pessoas, contando histórias, né? Chamando as pessoas, como um pregador fica com a Bíblia embaixo do braço, mas não era o caso dele. E uma vez, inclusive, ele foi preso na cidade de Aquidauana, em Mato Grosso, porque ele estava pregando sem a Bíblia. O delegado disse que não era possível pregar sem a Bíblia.
embaixo do braço. Olha, saber o que tinha aí nessa história aí, né? Aí ele diz assim, depois isso vai até para a música da Marisa Monte, ele diz assim: eu pergunto a vocês, no mundo quem é mais inteligente, o livro ou a sabedoria? Não é a sabedoria? Então, com a sabedoria nós escrevemos o livro não escreve sabedoria. Então, quando ele diz isso, e na música da Marisa ela puxa isso, está num dos refrões daquela música dela do Gentileza. Por isso eu pergunto a vocês no mundo se é mais inteligente, o livro ou a sabedoria. Né? A vida é uma escola, o mundo é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. E a Marisa vai fazer um pouco também uma junção de frases dele para chegar nessa construção super feliz que ela vai fazer. Então ele não teve vida fácil, né? Nos anos 70, quer dizer, Aquidauana foi em 1970, época do regime militar, e, quer dizer, ele virou profeta em 61, ficou no circo até 65, morou no local do circo até 64, ao ponto de cristalizar aquele mito de que lá o cara que tá ali, o cara que perdeu a família no circo, quando ele não perdeu a família no circo. Ele representa todos aqueles que perderam a família no circo de Niterói sem ter nenhum familiar no circo. Porque o circo é um tipo de manifestação onde a família vai inteira. Vai o menino de 3 anos, o garoto de 5, o adolescente, o pai, a prima, a mãe, a avó e não sei o quê. Circo é um tipo de atividade que a família vai inteira. Então, se deu situações, tragédias, aconteceram tragédias nessa tragédia de Niterói, fatos de família inteira morrer. Queimada, numa coisa que é, né, morrer queimado ainda por cima, nessa coisa, de novo a imagem forte do circo. Então é uma imagem trágica, muito forte, mas que plasmou, é como se da lama surgisse a rosa, da lama surgisse a flor, e surge com muita força, né? Surge da planta do pé, com muita força, para se espraiar pelo mundo, né? Para se espalhar pelo mundo esse desejo de conversão do mundo, de transformação do mundo, e ele vai ser um artesão da palavra, um artesão da pintura, um artesão do verso. Ele vai se auto-esculpir, ele vai se desenhar e ele vai criar, né? Ele vai criar a sua figura, o seu personagem, que também ao longo do tempo vai se transformando, né? Depois vai vir a bata. Mas aonde é que está a essência do Profeta Gentileza? O elemento fundamental está exatamente nessa crítica que ele vai fazer ao mundo contemporâneo, já que um profeta denuncia e anuncia. Essa crítica está nos painéis dele, nos murais, que a gente chama um livro urbano, né, que seria, digamos assim, uma terceira fase dele. Eu identifico 3 fases. A primeira é o circo, e o período que ele mora no circo. A segunda é quando ele anda o Brasil, como, né, para levar a palavra da gentileza. E a terceira fase é quando ele vai contar a história, quando ele vai escrever o livro. E nesse livro está ali os seus preceitos, está ali a sabedoria, está ali os ensinamentos. São esses 3 momentos. Quando ele vai para a segunda fase, quando ele sai do circo e vai para o mundo, ele se torna o pregador da barca, da lancha entre Rio e Niterói. Mas depois ele vai para Brasília falar para o presidente, ele vai para Ouro Preto, ele vai para o Nordeste, ele mora no Nordeste, ele faz 2 grandes incursões pelo Nordeste. E a denúncia dele? O que ele está denunciando? Está denunciando que as pessoas se esqueceram umas das outras e que nesse mundo doido, nessa selva de pedra, aquele homem da terra, plantador, amansador dos burros, quando se depara com a cidade grande, e ele vê o grande desafio que teve, as pessoas caídas, os mendigos, as pessoas passando umas pelas outras, ninguém tendo tempo de parar, ninguém tem tempo de ajudar nada. Ele diz assim: basta, chega, chegamos a um limite. Gentileza, amor, beleza, perfeição, bondade, riqueza, natureza, está escrito no lado esquerdo do meu peito. Agora, o capeta do homem é o destruidor. Capeta vem de origem capital, faz o diabo o demônio marginal. Por esse motivo, a humanidade vive mal. Mal de situação, mal de maldade. Capitalismo é falsidade, pranto de toda maldade,
Raiz de toda perversidade no mundo é o dinheiro. Gentileza, amor, beleza, perfeição, bondade, riqueza, natureza. Aí você vê como ele vai fazer o contraponto, né? O contraponto da gentileza não é a violência. Muitas vezes isso é em campanhas assim e tal, coisas mais de âmbito mais publicitário, é colocado como se a grande oposição da gentileza é a violência. Então, a gentileza é você ajudar o outro e tal. Claro que a gentileza também é isso. Mas para o profeta, o grande fator que se opõe à gentileza, já que a gentileza vem de gente gera gente, que gera gentil, tudo é a mesma origem, né? Gente gera gens é a origem de gente, que é também a origem de gera gente, que é gentil, né? Então essa matéria da generosidade, ela é confrontada com a matéria do egoísmo, com a matéria, né? É o simbólico e o diabólico, né? O simbólico é tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que junta, né? Eudoro de Souza vai falar isso. E o diabólico é tudo aquilo que separa, é tudo aquilo que divide, tudo aquilo que afasta, é tudo aquilo que quer só para si, né? Então, por exemplo, na Bolívia, para os semeadores da terra, os mineradores, quando eles começam a trabalhar, por exemplo, no agronegócio, eles começam a chamar aquele patrão abstrato, que faz com que ele perca a relação com a terra, de pegar a mão na terra e transformar a própria terra numa manufatura. Eles vão dizer que aquele patrão é o diabo. Os agricultores da Bolívia, né, a mesma experiência do gentileza. Então, gentileza também, quando percebe esse mundo onde as pessoas se esquecem umas das outras, todos passam por cima, quero levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, a famosa lei de Gerson, né, que o Canhotinha nem pensou assim, mas acabou virando por causa daquele anúncio. Esse mundo é o mundo do capeta capital. É o mundo onde o dinheiro está acima, né, o egoísmo está acima. Então, o recado do gentileza, a mensagem dele, que eu acho que isso está muito colocado para a gente pensar o mundo, é isso mesmo. Até que ponto vai ser isso que vai nos governar, vai ser isso que vai dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Então, a inventividade dele está aí, né? Então, de uma ética, a gentileza gera gentileza, eu vou já te devolver. É uma ética muito mais ampla do que simplesmente, se você for gentil comigo, eu vou ser gentil com você. Claro que isso é um princípio motor, mas ele é mais amplo, porque ele não é só uma atitude para com o outro, é uma atitude mais ampla com a vida, ela é ecológica, né? A gentileza é um profeta ecológico também, envolve uma visão mais ampla da natureza. Ô Leonardo, eu acho que você aqui e na sua vida incorporou gentileza. Isso fez que você fosse o diretor do Centro de Arte da UF. Eu acho que você incorporou o gentileza no Centro de Arte da UF. Isso, o Centro de Arte da UF hoje é uma gentileza que pula cerca. Então, eu acho que você incorporou, você com a maior emoção, e toda a equipe ficam emocionados com a tua forma de conduzir. E você conduz o Centro de Arte com uma forma de gentileza, incorporou gentileza no Centro de Arte da UF, que hoje é um tremendo centro de arte, cinema, teatro, galeria de arte, música, orquestra sinfônica nacional, quarteto de câmara, música antiga. É uma universidade única no país. E o centro e a universidade continua
com gentileza. O gentileza não morreu. Está aqui. Está aqui. Está aqui, ele tem que estar em todos nós, né? Ele dizia assim, tem um escrito que está no... Depois a gente recuperou os painéis, né? Porque no final da vida dele, em 96, ele ainda era um pouco... Ele ficava lá nos painéis que ele pintou ali na entrada do Rio de Janeiro, na rodoviária ali. Ele ficava sentado embaixo dos painéis como quem fica na varanda da sua casa, né? Como quem fica na varanda da sua casa. Mas ele faleceu, né? Quer dizer, a filha dele até conta que foi levar ele na rodoviária, ele estava voltando para Mirandópolis, e ele vai morrer praticamente onde ele nasceu, ele meio que faz um círculo. Ele volta para Mirandópolis nos anos 90, final dos 90, e vai morrer por complicações circulatórias e tal. E aí, ele né, vai fechando o ciclo dele. Mas deixa o que você ia... Olha só, aqui a equipe participa de tudo. Na televisão convencional, quando o apresentador chama a equipe, é para sacanear. O Inácio tinha uma pergunta. Vai lá. Você se acha profeta? Eu? Porque você disse lá atrás que o profeta aponta rumos, faz predições, faz previsões e aponta rumos. Você, como professor, se considera um profeta? Você tem isso em mente quando você vai ministrar a sua aula? Olha, eu acho que essas coisas não somos nós que nos atribuímos, né? Eu acredito que todos nós podemos exercitar uma dimensão mística, sim. Também a gente não tem que colocar essa dimensão mística como algo totalmente transcendental que não nos habita. Eu acho que nós podemos ser habitados por essas vozes, por essas motivações, né? Eu me vejo muito mais como um interlocutor, eu me vejo muito mais como né, um mobilizador e alguém que se encanta por essa palavra e que ajuda a transmitir, né? Eu acho que Gentileza também não queria criar igreja, ele não queria ser, jamais ele queria criar uma igreja. Ele inclusive não gostava da instituição igreja, assim, um lugar fechado. Ele, citando Jesus, ele dizia: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. O altar é o bom pensamento, né? E a boa palavra, né? A boa palavra e o bom pensamento. Então, e em relação ao Centro de Artes, eu acredito que ali é um exercício de uma equipe também. Mas o que a gente vem procurando fazer muito ali, que eu ajudo a puxar, é que o Centro de Arte seja um lugar de experiência, de experiências, de troca, de encontros, de multiplicidade. Que a cultura é aquilo que está entre, assim como a ética. Então, se a gente puder suscitar experiências, não só no sentido de consumo, ir pagar para ver uma peça, ir pagar para ver, quer dizer, tem toda essa preocupação também, mas a grande questão é essa, de que maneira a gente pode também ampliar. Acho que o desafio nosso hoje, no Centro de Arte e na cultura em geral, é pensar essa coisa do acesso, da democratização, da cultura como horizonte de expressão e não como um lugar de quem tem conhecimento, quem tem cultura e quem não tem cultura. Isso tem que ser partilhado e compartilhado. Acho que esse é o nosso desafio, e te agradecer muito essa possibilidade de estar conversando aqui com os colegas aqui. E, Orlando, lamentavelmente o tempo no dentista 15 minutos é 5 horas, no motel 1 hora nada. Então eu vou agradecer, a equipe agradece também o que você conduziu, com muita emoção, a história do Gentileza, a tua história, da história do Centro de Arte da UF e na nossa história. Então, vou dizer parabéns a você. A equipe ficou assim, com você contando a história do Gentileza. Parabéns. E vamos continuar com Gentileza, o Leonardo pulando a cerca no Centro de Arte da UF, que é um pular cerca
importante na cultura desses países que estão em crise. Olha só, vamos cantar Pulando a Cerca para terminar o problema. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Com gentileza! Valeu!